estiagem é uma realidade que muita solo está. Um a cada 5 municípios já decretou situação de emergência. Mas quais são as alternativas que a gente pode recorrer para conseguir driblar essa realidade? Uma delas está aqui do lado. O açude pode resolver muito bem o problema. A gente vai te mostrar isso e muito mais a partir de agora, uma conversa muito especial. Minuto do Tempo. Estamos trazendo informações do tempo e lembrando que nessa semana temos uma onda de calor prevista, os modelos estão variando bastante, mas a princípio o calor será muito intenso. Já estamos na onda de calor, já desde a segunda-feira, mas se incrementando a cada dia, a temperatura sobe um pouco mais a cada dia. Muito calor nesta quarta, quinta e sexta-feira, o pico do calor, no sábado, domingo, e lá no sábado e domingo uma chance maior de chuva. Nessa semana, agora, né, dias de semana, em função da umidade, do calor excessivo, pode gerar alguma nuvem isolada, alguma chuva localizada e isolada de verão. Mas, de modo geral, a maioria das cidades e locais passa sem chuvas até o final de semana, pelo menos. Minuto do Tempo. O ano novo começou e a gente retornou com os nossos projetos da Live Técnica. Dessa vez especial. Nós estamos no interior de Soledade, aqui acompanhados de toda a área técnica do sindicato e também da Emater de Mormaço. O Rodrigo, que é técnico agrícola e também está cursando a gestão de agronegócio. O Romeu Scipione, que é o engenheiro agrônomo do nosso sindicato. E o presidente do STR, o Alessandro Gasparin, que está aqui conosco. A gente vai receber aqui o Rodrigo, que é técnico agrícola da Emater. Rodrigo, conta um pouquinho para nós a sua história. Boa tarde a todos. Eu sou, então, formado técnico agrícola, sou natural de Tenente Portela. Me formei há em torno de 11 anos, trabalhei por 10 anos em empresas da área comercial e há 2 anos eu atuo como acionista agropecuário na Emater. Desses 2 anos de trabalho, 1 ano eu atuei no município de Fontoura Xavier e estou há 1 ano trabalhando no município de Mormaço. Atualmente curso a graduação de gestão do agronegócio, no último semestre, na Universidade de Passo Fundo. E hoje resido em Passo Fundo. A gente vai conversar um pouquinho hoje, né, pessoal, sobre as alternativas para estiagem. Já vou começar perguntando então para o Rodrigo, como é que a gente pode driblar com as alternativas mais simples para driblar essa estiagem que está nos assolando? Geralmente, o que é trabalhado previamente, como a gente já está em meio a uma estiagem, nesse momento a gente não tem muito recurso, né? Então, para as próximas estiagens, o que é interessante é os produtores se preparar com açudes, com projetos para irrigar áreas, né? A gente até teve no ano passado um projeto do governo do estado que foi acompanhado pela Emater, o qual o Mormaço foi contemplado com 10 microaçudes, que inclusive alguns produtores já estão se organizando para utilizar isso como uma alternativa para quando faltar água, principalmente para irrigação de pastagens, o pessoal que tem bovinos de leite. Então essa seria uma das principais alternativas. Outras alternativas também são cisternas, água que pode ser utilizada até para pulverizações agrícolas, né? Então também é uma alternativa para se precaver para próximas estiagens. Presidente, em que momento a gente pode procurar o sindicato, então? Desejar nessa primeira live um feliz ano novo a todos, saudar aqui o Romeu, o Rodrigo, a você, João, né, que está aí nos orientando, enfim, né, a todos que nos acompanham. A qualquer momento as pessoas podem procurar o sindicato, né? A partir dos momentos sentidos e vividos, eles procuram então o sindicato para buscar aquele auxílio. Nós vamos também buscar aquilo que for possível para auxiliar os agricultores, né? Então nisso que o Rodrigo coloca, houve essa movimentação ano passado, né, com a Secretaria do Estado fazendo esses açudes, né, que não foi possível fazer a mais produtores, foi uma coisa assim em cima da hora, né, Rodrigo? Lembra aí do trabalho que teve a Emater para encontrar os agricultores, porque tinha um prazo para apresentar os nomes, né? E aí tem todo o enquadramento, o regramento, não é assim, eu quero fazer um açude, né? Até porque tem uma questão ambiental também que tem que ser muito bem observada e o enquadramento do agricultor. Então isso é uma situação. E pensando, né, nas estiagens que elas acontecem, né, de tempo em tempo ela acontece, nós temos que trabalhar na prevenção. Então um pouco nós queremos ter essa noção e transmitir aos agricultores, aqueles que nos acompanham,
a importância de nós estarmos preparados, prevenidos para enfrentar a estiagem, seja lá na lavoura, né, no solo, no plantio sistema direto, mas também na captação e armazenamento da água. Esse é assim, eu digo que seja um desafio, né, mas uma grande oportunidade aos agricultores em ter ao menos 1 hectare, 2 hectares de produtos, né, seja através da horta, pode ser a própria mandioca, batata, né, mas uma lavoura de feijão, de milho, né, que ele possa alimentar então seus animais, quem tem pequena propriedade, né, com poucos animais, mas até mesmo aquele que tem já um tambo de leite, que tem ali, quem sabe lá com 2 hectares irrigados, 3 hectares de milho irrigado, ele pode fazer uma silagem e ter o alimento para os animais. Então esse é aquilo que nós gostaríamos, né, que os agricultores então nos procurassem para construir junto, né, tanto o sindicato quanto o Emater, somos parceiros dos agricultores para construir e consolidar isso como um meio viável, né, para garantir então a alimentação. E aproveitando que a gente já está falando assim, do sindicato e tudo mais, vamos passar para a parte técnica então, com o nosso engenheiro agrônomo, com o seu Romeu. Seu Romeu, a gente podia explicar um pouquinho mais sobre o que causa estiagem? A gente está vivendo um fenômeno então que é o Laninha. Bom, inicialmente, minha saudação aí ao João Gabriel, ao Rodrigo, na Emater agora, bem-vindo, né, à região, especificamente a Mormaço, cidade a qual eu trabalhei por muitos anos, 20 anos, ao presidente do sindicato, Alessandro, né, e a todos os que nos assistem, né, meu feliz e próspero ano novo, né, que começou de perna torta, mas a gente sempre tem a expectativa e a esperança que num momento ou outro ele melhore, né? Vamos falar o momento atual, nós estamos aqui no interior, tá fresquinho, né? O Alessandro de jaqueta, eu já fiz uma proposta para ele aí para ver se ele me arrendava a jaqueta aí por umas horas, mas não teve jeito. Não me dou bem com o frio. Mas assim, essa pergunta aí, assim, é bem complexa, João Gabriel, tá? É muito técnica, né? E explicar para os ouvintes, né, o que é um fenômeno El Niño, tá? Ou um Laninha, é bem complicado. Mas enfim, o que significa, né? O El Niño é escassez de água, né? Menos chuvas, tá? O Laninha é mais chuvas. E tem o que a gente chama, né, de anos neutros, né, que não tem nem o El Niño e nem o Laninha. Como é que acontece? Como é que é medido isso? Como é que os meteorologistas fazem para determinar se tem um Laninha, um El Niño, né? Porque muitas vezes, mesmo num Laninha, que é falta, chove bem. E mesmo às vezes num ano de El Niño, tá, chove mal, que deveria chover bem, certo? Então, o que determina se é um ou outro fenômeno é a temperatura média das águas do Oceano Pacífico, tá? Então, quando essas águas, na média, e as águas elas são medidas dentro de milhares de quilômetros no oceano, em diversas profundidades do oceano, tá? Quando essa temperatura dessa água ela estiver meio grau abaixo da média, já começa a configurar um fenômeno Laninha fraco, né? Quando ele tende a ir para menos 1 grau abaixo da média, já se configura um Laninha forte, tá? E o El Niño, quando a água do mar está a partir de meio grau centígrados acima da média, já começa a configurar um El Niño, e quando chega mais próximo a um El Niño forte, né? E isso tudo é medido, né, por sensores muito afinados, né, e todos os institutos meteorológicos que existem no mundo, né, fazem esse acompanhamento e as previsões, um é um pouco diferente do outro, enfim, eles fazem cálculos matemáticos.
Então é isso que acontece. Bom, é esse o que determina. Mas o que faz com que o fenômeno Laninha, que é o que nós estamos vivendo, né, faça com que chova menos? Na verdade, chove menos para o sul do Brasil. Tá? Porque no norte do Brasil, o Laninha chove mais. Tá? Nesse momento, a gente tem informações que o norte, o nordeste, a Bahia tem cidades abaixo d'água. Tá? Tem regiões do Mato Grosso que não conseguem plantar. Tá? E nós aqui carecendo de água. Quando ocorre o El Ninho, nós batemos palmas, ficamos, né, contentes, e lá eles choram porque está faltando água, né? Então, por que acontece isso, né? Porque as chuvas, os rios aéreos que vêm, essas águas do norte, do Ártico, enfim, elas chegam, passam as cordilheiras, e elas são desviadas mais para cima e não chove aqui. Tá? Chove mais no norte do Brasil e aqui não chove. As chuvas que abastecem mais o sul nesse momento são as chuvas originárias das frentes frias. Tá? As frentes frias que vêm do oceano, né? E por isso elas são muito irregulares. Chove aqui, não chove 2 quilômetros para frente, chove num município, não chove no outro, num lugar dá um ventaval, e, né? Então, é por isso que, né, se tem esses momentos, né? Eu estive de manhã, juntamente com o Rodrigo, lá em Mormaço, na Câmara de Vereadores, para a questão da homologação do decreto de situação de emergência, né? E realmente, eu, tendo por aquilo, não tinha ido a Mormaço ainda, eu pude verificar que, no momento, a situação de Mormaço, tá, é mais difícil do que a situação de Soledade. Principalmente, né, para o lado de Santa Terezinha, o lado, né, do outro lado, 386, que a gente, né, estabeleceu como um divisor. No outro lado de Barros Cassal também está ruim, mas eu acredito que não esteja tão ruim quanto está a região de Mormaço. Né? Então, né, resumidamente, é mais ou menos esse o fenômeno El Ninho que está nos assolando aí há 3 anos, diga-se de passagem, né? Nós tivemos a safra de 19 e 20, que foi penosa, foi baixa produtividade, né? A safra do ano passado, né, que também estávamos dentro do Laninha, as águas continuavam frias, né? Mas, né, essas chuvas que vieram das frentes frias, elas foram mais intensas e ocorreram no momento e na quantidade adequada, fazendo com que o soja tivesse uma alta produtividade, um dos melhores anos. Porque a planta ela precisa de água, de nutrientes que tem no solo e de luz para fazer a fotossíntese, transformar, né? Armazenar gás carbono, né? E fazer massa, né? E aumentar a produtividade, e foi o que ocorreu, né? Mas, né, dentro de um ano de Laninha. Vamos aproveitar que a gente já tocou assim, mais ou menos no assunto de Mormaço, a situação que está hoje. Rodrigo, tu consegue explicar para nós assim, como que chegou a esse ponto em Mormaço? Qual foi as milimetragens de chuva e tudo mais? Em Mormaço especificamente, já vem desde outubro, que está atingindo essa questão das faltas de chuva. A gente teve em novembro somente 19 milímetros, isso registrado no escritório de Emater. Algumas comunidades até tiveram algumas chuvas pontuais que foram um pouco melhores, mas no geral o município vem todo ele sendo prejudicado. Em dezembro a gente obteve em torno de 19 milímetros e agora em janeiro 19. Então é uma quantidade muito abaixo do que chove geralmente na região. As perdas na principal cultura, né, que é a soja, a estimativa é de 9 mil hectares de soja no município. As perdas já atingem 55%, então é uma perda que, por mais que retorne a chuva, o ciclo da cultura já passou, o estágio de desenvolvimento está prejudicado, e muitas dessas lavouras também nem conseguiram ser semeadas ou foram semeadas e não teve uma correta emergência. Então ficaram com stand de plantas muito baixo. A questão do milho também é bastante atingido.
lavouras que foram plantadas para silagem, chega a 95% a perda. Milho grão é em torno de 85 a 90% de perdas também. Então, as 3 principais culturas de grão no município estão fortemente atingidas. Esses milhos que, embora o pessoal muitas vezes vai aproveitar essa palhada para fazer uma silagem, só que ele não tem garantia nutricional, né? Ele é simplesmente um volumoso, mas que não agrega muito para a produtividade dos animais. Então a questão da produção de leite é afetada com isso, vai baixar com certeza a produtividade dos animais, né? E vai ter uma silagem, enfim, de má qualidade. A gente pode aproveitar, então, esse momento até para o presidente ressaltar o quanto o sindicato pode ajudar nesse momento, né, presidente? Bom, a situação de mormaço e uma parte de Soledade, né, pega a região do Rincão do Bugre, né, Rio Brilhante, Passos Floreiros, parte da Margem São Bento, São Sebastião, também é muito semelhante, então, que o Rodrigo traz aí do mormaço, não diferente de outras partes do estado, e se prolonga Santa Catarina, Paraná e aí o sul do Mato Grosso, né, então o efeito da laninha e a estiagem se prolonga até esses estados. Então, nesse sentido, a federação, né, a Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul, a FETAG, ela levou um pedido à ministra Tereza Cristina para que, junto ao Ministério da Agricultura, para que houvesse um prolongamento do zoneamento agrícola, justamente para que isso fosse aberta uma janela, né, para que os agricultores pudessem implantar e ter a cobertura, né, dos seguros do Proagro. Enfim, a partir disso, né, então, daquela entrega, a ministra esteve aqui pelo Rio Grande do Sul para verificar. Ela não tinha esse conhecimento, né, de como que estava. Então agora vamos aguardar esse posicionamento dela, né, que veio conferir de perto como que está a situação em algumas regiões, né, bastante afetadas. Então isso a partir daquele pedido é que começou a surgir efeito para que as pessoas que estão lá, né, os secretários e ministros, tenham um conhecimento daquilo que está sendo vivido aqui no interior, né, pelos nossos agricultores. E também amanhã, dia 12, vai acontecer em Espumoso uma audiência pública, né, reunindo vários setores da agricultura, né, cooperativas, bancos, cooperativas de crédito, prefeituras, entidades, né, sindicatos, que estarão participando, também buscando uma pauta única para o governo federal, o governo do estado, para atender esses agricultores que estão no momento de bastante necessidade, né, e especialmente a todos, mas podemos citar, e concordo aqui com o Rodrigo, e acredito que o Romeu também venha a concordar, que os agricultores de leite são os maiores prejudicados, né, porque é uma perca dupla, eu diria até tripla, porque é a alimentação, é os animais e é o preço do leite. Então, eles são muito prejudicados. E, nesse sentido, vem toda uma política pública que nós vamos buscar, estamos pleiteando, né, para atender especialmente esses agricultores. Os demais também, né, temos os grãos, o soja, que é o carro-chefe, né, do Brasil, e não é diferente aqui na nossa região. E o milho, também bastante afetado, temos que pensar. E aí volta na questão do leite, porque o milho é a base da alimentação para os animais de produção de leite, né? E o próprio milho grão para a composição da ração. E posterior tem os integrados, né? Sejam ele com suínos e também aves, né? Que fazem parte da cadeia produtiva que necessitam desse trabalho. Só para complementar, Alessandro, tu falou uma coisa importante agora, a gente sabe, o sindicato trabalha, né, com o pequeno produtor, né? E essa preocupação muito grande. Você é testemunha, a gente fez um levantamento, uma amostragem das pequenas propriedades em 5 comunidades na região de Soledade, né? E o que se levantou, né? Que nenhum deles planta soja, tá? 100% deles, quase 100%, planta milho, tá? E esse milho é exclusivo para alimentação animal, tá? Os animais que eles têm na propriedade, né? E eles vão quantificando os animais para chegar no final do ano, né, com todos os animais alimentados, e termina o milho, né, ou vira o ano, né. Então, além do milho, o que eles plantam? Mandioca, batata doce, né, e feijão. Ou seja, né,
é praticamente uma agricultura de subsistência. Então, o grau que vai afetar esses pequenos produtores, né, é além desse pessoal que produz leite, né? Porque desses, muito poucos produzem leite, né? Então, esses ainda, a situação é mais traumática, mais dramática e traumática, né? Porque, né, como é que a preocupação, como é que eles vão passar o ano, né, sendo que eles plantam para a alimentação própria e não sobra praticamente nada para vender, né? E se num ano bom não sobra para vender, como é que fica num ano como esse? Até porque os demais agricultores, né, têm, digamos, um capital que pode, de uma outra forma, transformar em recursos e adquirir a própria alimentação, né? Agora, essas famílias mais necessitadas, nesse sentido que nós visitamos, né, que trabalham em subsistência, a preocupação maior é a própria sobrevivência. Então, essas dificuldades, essas políticas públicas, esse um auxílio, digamos, um auxílio emergencial para essas pessoas é necessário, se faz, e nós vamos em busca disso, né? A gente faz o pedido e luta para que isso venha acontecer da melhor maneira possível. Então, o sindicato é uma ferramenta de luta que busca políticas públicas e meios para garantir a permanência do homem e da mulher no campo. E acho que a gente pode agora ir para os nossos pontos principais da live de hoje, que é como se preparar para uma estiagem com mais tempo. Eu vou perguntar para ti, Rodrigo, quais são as alternativas que, assim, ó, para o próximo ano, para a próxima colheita, a gente pode se preparar para uma estiagem? Um ponto que foi tocado anteriormente é essa questão de conseguir reservar a água, seja ela em açudes ou em cisternas, né? Seria uma alternativa. Os produtores também, principalmente que têm lavoura para milho ou pastagem, organizar uma irrigação para que quando tem esses eventos eles não percam tanto. Algum impacto vai ter igual, não é a mesma coisa que a água da chuva, como a gente costuma dizer, mas com certeza terá menos perdas. E a questão do solo, mais especificamente, né? O pessoal utilizar o plantio direto, deixar uma boa quantidade de palhada, né, do ano anterior, que é também uma forma do solo conseguir reter mais água e conseguir passar por uma estiagem com menos dificuldade, com menos perdas, né? E como é que a gente pode conseguir o apoio, até vou perguntar agora para o presidente, para a construção de açudes, para a construção de essas cisternas? Olha, podemos dizer assim que recentemente o governo do estado lançou o programa Avançar para a Agricultura. Então é um programa que tem um bom aporte financeiro, não vai solucionar o problema de todos, mas o que nós precisamos nesse momento é que esses recursos sejam implantados nesse momento, né, e não fazer licitação. Então tem uma parte burocrática aí que precisa ser vencida nesse momento para que possamos aplicar o quanto antes, né? Os problemas eles são sentidos vividos agora, né, e na frente vamos precisar ainda, né, enfrentar essas dificuldades. Então tem toda uma parte burocrática, né, que nós soubemos, né, que o órgão público necessita fazer os trâmites, porém pedimos uma agilidade maior ao governo do estado para que libere os recursos às prefeituras de uma forma direta e que essas então façam as medidas, né, o trâmite o mais rápido possível, dando isso uma agilidade. Esse é um meio. Depois, posterior, vamos buscar então outros meios, outros recursos, né? Aqueles agricultores que tenham um crédito bancário, tem a sua área legalizada, né? Que tem toda a documentação, que pode buscar um crédito a médio e longo prazo, né? Isso é uma possibilidade, mas temos que atacar esses emergenciais nesse momento, né? E é uma coisa que fica depois. Então, dar o acompanhamento devido através da Emater, do sindicato. Então, é um conjunto de ação que nós podemos fazer, buscando através, eu falo, né, nesse programa do governo do estado agora, que é algo recente. E claro, temos ainda a consulta popular, que acontece todos os anos, né, que destina recursos que demoram um período, mas acaba vindo, né? Seja para melhoramento do solo, ou sempre vem algo a melhorar, desde que tenha a participação, claro, dos agricultores e seja eleita como uma das demandas. Mas, enfim, são algumas dos mecanismos, né, que nós podemos citar nesse momento, João. E acho que a realidade hoje do estado
É um a cada 5 municípios que tem e que está numa situação de emergência com estiagem. Seu Romeu, a gente tá nessa situação, o produtor tá sofrendo. Como é que a gente pode aproveitar esse resto de plantação, de milho, de até mesmo da soja? Olha, João, o milho, na verdade, a grande maioria do produtor, como o Rodrigo falou, né, já processou ele, né, já fez o armazenamento através de silagem, embora de baixíssima qualidade, porque não tem grão, né, então vai ser um enchimento para os bovinos, né, certamente o produtor vai ter que fazer complementação nutricional, né, com rações e outros concentrados para complementar isso, tá? No milho há ainda a possibilidade de replantio, né? A janela de plantio do milho para nossa região vai até o dia 15 de janeiro. Muitos produtores, aqueles que a gente fala aqui, né? A produção de grãos, eu diria assim que está muito prejudicada, né? Mas a produção de silagem, né? Em outro tempo regularizando um pouco, né? E a gente tem visto nos últimos dias aí que amenizou, certo? Então torcer para que essa condição boa ou menos ruim, vamos dizer assim, ela continue, né? E que o pessoal consiga, né, fazer o plantio e aí torcer para que numa segunda safra se consiga assim uma silagem de melhor qualidade, tá? A questão do soja, bom, assim, mandioca, batata doce, essas coisas, essas culturas dependem de chover. Estão plantadas, né? Dificilmente vão morrer, mas vão desenvolver. O feijão, né? Safrinha de feijão é complicado, né? É muito menor a área plantada de feijão, né? O soja, tá? O soja, essa questão do zoneamento, né? Embora, mesmo pensando assim que a questão do Ministério fazer a prorrogação da época de plantio, eu acredito que não saia, mas independente disso, a nossa preocupação é assim, esse soja irá produzir ou não irá produzir, né? Com certeza o prejuízo pela época de plantio, né, já vai estar havendo, mesmo que seja prorrogado. Isso é importante por causa de algumas coisas inerentes ao seguro agrícola, né, ao Proagro. Mas o que você vê hoje, né, nessas lavouras? Aquele soja plantado em final de outubro e início de novembro, e a gente já falou isso em outras oportunidades, na outra live, né? Um soja que representa diferente da região, sei lá, 30%, 25% da área, ele cresceu muito pouco, né? Os entrenós encurtaram, deu uma planta baixinha, o pessoal estava muito habituado, tá, a plantar assim cultivares super precoces ou precoces, né? E aí já vai uma recomendação, né? A gente assim, ó, a gente entende, o que o vizinho colheu melhor? A variedade X ou Y, vou plantar aquela, né? E outro vizinho, tá? E acaba entrando que nem boi num brete, né? Entra a hora que entra entra tudo, tá? Então muita gente plantando variedades precoces porque realmente elas vinham dando um resultado, tá? Mas aí o que nós tínhamos, tá? O ano passado foi bem, tinha previsão do Laninha, né? O pessoal, não, mas eu vou arriscar nessa. E a maioria arriscou, né? Com variedades precoces, né? E o que aconteceu? Essas cultivares, elas estão assim, já floresceram, já estão, eu vi hoje de manhã, com canivete, né? Ou seja, o porte da planta, né? E ainda tem algumas variedades, algumas cultivares que são com crescimento determinado, ou seja, a hora que começa floresce, ela para de crescer, né? Tem outras que é menos ruim, né? Que continuam crescendo mesmo depois que floresceram, tá? Então, essas assim, ainda tem um potencial produtivo, sim, né? Porque a soja é uma planta muito rústica, né? Apesar de tudo, né? Ela tem potencial de produção, tá? Depois teve um pessoal que plantou no intermediário aí, que é cerca de uns 50%, em que essas plantas demoraram muito tempo para
germinar e para estabelecer a planta. Tá? E ela fez assim, esperando umidade. No solo, né, mesmo de noite, através da higroscopia, esses grãos, eles umedecem de noite e de dia vem o sol, eles murcham de novo. Então, um efeito sanfona, né? E isso faz com que haja, tá, um gasto de energia. Tá? A planta, o grão ficou fraco, sem energia, com baixo vigor. Tá? Quando choveu, mais ou menos estabeleceu uma planta fraca, uma planta debilitada. Tá? Então a pergunta é, que potência? Além disso, ficou muito ralo, porque muitos simplesmente morreram. Então a densidade de plantas, né, ela ficou lá 4, 5, 6 plantas, quando devia ter 12, 10, 12, conforme a cultivar. E plantas com pouco poder de reação diante da chuva, sabe? Vai ser uma lavoura ruim, tá? Fraca, com potencial baixo, certo? Aquelas que ainda não foram plantadas, né? Que poderão ser plantadas, né? Que deverão ser, se chover, né? Mesmo fora do zoneamento, o produtor também são sementes de variedades precoces. Tá? Que também o precoce não deve ser plantado no tarde. O ciclo dele é muito curto, não dá tempo para fazer uma planta e tal. Então, eu diria, o soja está com prejuízo já contabilizado, com certeza, né? Como eu falei, maior numa região, menor noutra, né? Mas em todas elas, né, as produtividades que a gente está acostumado a ver, com certeza, né? Vai ter, sabe onde? Numa lavourinha, num cantinho que o cara tem lá um pouco mais de umidade e tal, uma manchinha aqui, uma manchinha ali, e que o produtor vai aproveitar para fazer semente para o ano que vem. Rodrigo, o Proagro, o seguro agrícola, como é que a gente pode recorrer a esses processos agora? O Proagro é um seguro que é, inclusive, vistoriado muitas vezes pela Emater ou por outras empresas particulares também. O Proagro, ele cobre o que o produtor financiou, o custeio que ele teve com a lavoura, né? Então, por mais que o produtor vá receber, não vai precisar pagar o banco, como a gente costuma dizer, né? Ele não vai ter nenhuma rentabilidade nesse ano, né? Muitos arrendam áreas para plantar também, então o produtor só recebe o valor da despesa dele que ele teve no banco. Esse ano, como subiu bastante os insumos, uma média de 150% de aumento de preços, muitos produtores nem conseguiram fazer a lavoura deles com o que é financiado, eles ainda tiveram que colocar dinheiro a mais para conseguir plantar. Então esse é um dinheiro que praticamente eles não têm recuperação, que eles acabam que vão perder. Por parte do seguro agrícola, aí geralmente as instituições financeiras que fazem isso com empresas particulares, com seguradoras, e aí a gente não tem acesso a essa informação, mas é as próprias instituições financeiras que contratam e repassam para essas empresas. Então elas asseguram, além do valor que o produtor financiou, mais uma quantidade de produção. Aí isso é de acordo com o que o produtor vai assegurar, o valor que ele vai pagar para esse seguro privado, seguro particular, né? Que não é Proagro daí no caso. Quero aproveitar então para te agradecer, Rodrigo. A gente sabe que o horário está bem em cima para ti, então muito obrigado por participar da nossa live técnica hoje. Contribuições maravilhosas para a gente, muito obrigado mesmo. Tá bem, eu que agradeço o convite aí em participar, agradeço ao João, ao Alessandro, ao seu Romeu, e desejar a todos os que nos ouviram um feliz 2022, apesar desses contratempos que a gente está tendo aí, mas que a partir de agora as coisas melhorem. Um abraço e obrigado. Seguimos então aí com a nossa live técnica para perguntar agora para o seu Romeu. Seu Romeu, o que você pensa dessa questão assim, da falta de água aqui do estado? Eu penso assim, que esses eventos, né, de Laninha, de El Ninho, ou mesmo num ano normal, tá, vai faltar água. Tá? Só um parênteses assim, a gente fala, a meteorologia fala um ano normal, tá? Porque ele tem assim, a maioria dos anos é normal porque chove aquela, uma quantia dentro da média. Tá? Ele é normal, só que mesmo sendo normal,
para a maioria das culturas de verão, tá, falta água. Né? Por esse motivo, né, Alessandro, que você como produtor, anuncia-se que vai ter um El Niño, opa, eu vou investir mais porque vai chover mais do que o normal e produz geralmente mais nos anos de El Niño, tá? Porque o produtor investiu e porque isso prova que num ano normal falta um pouco de água, certo? Só que o eu vejo, sabe? Passa ano, vira ano, tá? Isso é cíclico, vai acontecendo, né? E o produtor ele faz pouca coisa para que quando chegue um ano atípico com falta d'água, ele tenha uma certa estabilidade na produção, tá? Ele garanta mesmo numa escassez, né? Que a produção dele vai existir, né, que não pereça tanto, né? E eu, se vocês me permitem, em função até da minha experiência, né, puxar as questões mais antigas, tá? A gente fala assim, ó, lá no ano de 1966, né, se estabeleceu uma me foge o termo, mas operação que ocorreu em todo o Brasil, mas começou aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Ibirubá, tá? A Operação Tatu, tá? Onde pesquisadores, né, diagnosticaram a necessidade da aplicação de calcário no solo para corrigir a acidez dos solos. Tá? Por que eu estou falando em acidez do solo e importância em armazenagem de água? Tá? O que ocorre? Se o solo é corrigido na profundidade dele, tá? O alumínio é tóxico para a raiz, né? Os nutrientes não são liberados para que a planta consiga beber os nutrientes, a planta bebe e não come, tá? Ou seja, a raiz da planta ela vai ficar onde tem nutrientes disponíveis. Se os nutrientes estão mais para baixo, tá, ela vai atrás desses nutrientes. Então, raciocinando assim, ó, se você botar calcário, tá, corrige a acidez no perfil do solo, o sistema radicular da planta ele desce. Ele tem, sabe, todos saberiam, né, imaginar, por exemplo, arrancar uma planta, né, um pé de soja que tem um sistema de radicular diferente de um pé de milho, né, que tem mais uma cabeleira, né, o soja tem uma raiz pivotante, né? E então esse sistema radicular, né, ele abre galerias. Então, se o solo não está corrigido, né, essas raízes não vão para baixo, né? E aí vem o que eu penso. Qual é o principal local de armazenamento de água? É todo o nosso solo. Todo o nosso solo. O que a gente fala, vou tirar de poço artesiano, tudo isso é o lençol freático, que ele é abastecido pelas chuvas que vêm, né? Então, depois disso, lá na década de 90, se adotou o sistema de plantio direto, né? E aí sim se mudou muita coisa, porque até então, né, era aquele sistema onde o pessoal lavrava, né, curvas de níveis, né? Só que ainda hoje, tá, o agricultor no geral, tá, o que ele faz? Ele tira a água da lavoura. Tu não vê produtores que puxam a água para dentro da lavoura, mesmo no sistema de plantio direto. Tá? Por que ele não puxa? Porque ele não tem certeza que o solo dele vai aguentar tudo aquilo. E não aguenta porque realmente, de repente, ele não tem corrigido, o perfil de solo dele não é tão bom quanto deveria ser, né? Desde que se foi adotado o sistema de plantio direto, se trabalha muito no sistema, tem que ter rotação de cultura, né? E aí a pergunta é, quantos produtores realmente fazem um plantio direto como deveria ser? Porque, voltando nas raízes da planta, imaginem aquelas pessoas que nos assistem, que são mais leigos, né? O que é isso? Por que a raiz é importante, né? Imaginem ou arranquem uma planta, vão ver essa raiz. Agora, esse solo não sendo mexido,
essa planta sendo dessecada, sendo morta, tá? E o solo não sendo revolvido, essas raízes, né, elas formam veias, né? Elas apodrecem e ficam aqueles canais no solo por onde a água das próximas chuvas vão penetrar. E a importância do milho não é só porque ela produz uma quantidade de palhada muito grande, muito importante para o sistema, né? Uma coisa muito técnica, mas ela é importante, né? Acreditem nisso. Mais importante ainda é aquele sistema radicular. Quem já arrancou um pé de milho sabe, né? Tudo aquela cabeleira que tem para baixo. Então, aquele sistema radicular, quando o milho é colhido, é cortado, aquilo apodrece, né? E forma aqueles canalículos, tá? Que vão, então, armazenar a água no solo. Por que raramente você vai num mato, você vê correr água do mato para fora? Raramente, né? A não ser que seja uma encosta que tenha uma laje, alguma coisa, mas você vê. E se você olhar correr, vai vir uma água translúcida, uma água limpa, tá? Então, por quê? O sistema, e você, quem assim, já tentou, quem não tentou, tente, tá? Experimente coletar um pouco de terra num mato, para botar num vaso de flor, para ver o tamanho que tem trama de raízes dentro de um mato que você não consegue tirar, se não sei se você tem um enxadão muito forte para cortar as raízes, peneirar as raízes para ficar só com aquela terra, né? Tamanho é a quantidade, a interação que existe da natureza para que essa água infiltre, né? Então, assim, ó, a principal caixa d'água, tá, é o nosso solo. Então, como é que nós estamos tratando o nosso solo? Ele está com acidez corrigida para que as raízes desçam, ele tem nutrientes para que desçam, né? Eu vou repetir palavras de um colega que me falou uma vez, tá? Só desce aquilo que existe, tá? Ah, eu botei calcário por cima, botou quanto? 1, 2 toneladas? Mas se para corrigir o nosso solo, tá? Conforme a região, esses solos nativos precisa 10, 8 toneladas por hectare, tá? Na minha opinião, não é feio dizer assim, eu vou lavrar o solo para incorporar calcário, para corrigir a acidez, porque depois você faz o plantio direto, né? E permite esse plantio direto bem iniciado, bem projetado, permite que as raízes se afundem, né? E isso vai durar muitos e muitos anos, vai dar muito resultado, né? Então, a principal local de armazenagem é fazer uma agricultura bem feita, né? Com assistência técnica, com alguém que acompanhe, seguir as recomendações, tá? Nós vamos muito na tendência do oba-oba, o que está mais barato hoje, o que está mais valendo um pouco mais, né? Infelizmente, o soja agora é a rainha, né? Assim, sempre foi, mas agora está, né, desbancando outras, né? A ponto de que precisa-se 2 sacos de milho para fazer um saco de soja. Só que ainda é mais, assim, ó. Você, por exemplo, se plantar milho, né? Ou soja, você colhe 60 por hectare de soja, tá? E milhos, mas milho você colhendo 120, né, Alessandro? Seria o suficiente, né? Porque você vai vender, a relação já compensa. E se você pensar que no ano seguinte, naquela área que você tinha milho, a probabilidade é de 15 a 20% de mais produtividade no soja. Então, numa área que tem soja, se você costuma colher 60, tá? Você vai colher 72 com facilidade, porque daí que eu mostro o benefício que vem, né, de ter feito a rotação de cultura. Daí no segundo ano o benefício é um pouco menor, mas, né, ele permanece até, né, o ideal seria se fazer você recomenda, né, a rotação de culturas, né? Nesse sentido, Romeu, eu quero colocar, né, que o plantio direto os agricultores fazem, mas não fazem o plantio em sistema de plantio direto, né? São coisas diferentes, porque dessecar e plantar, plantei direto na palha. Mas o sistema, tem que trabalhar então todo o sistema. Então a questão de arar a terra, né, passar a gobe ou o arado mesmo, para incorporação,
reiniciar o sistema plantio direto, né? Então, agora estamos indo, eu não sou técnico, mas tenho a vivência aí do campo, né? Então, na atividade, a importância, porque a gente já acompanhou várias palestras e temos também a tua orientação, é a questão de retirado o soja ou o próprio milho, agora quem vai colher o feito silagem, né? Se faz a semeadura do calcário, esparrama, né? Claro, o ideal seria aquele espalhador de caixão ainda, né? De arrasto, que legaria de uma forma mais uniforme, mas a gente sabe que devido nem todos têm, e é uma questão mais trabalhosa também de se fazer, se faz a semeadura do calcário, então, através do caminhão, né? Que não é uniforme, mas é algo que mais rende, né? É o mais confortável, mais fácil, né? Pois é. Mas enfim, né? Então, independente, passa mais perto, molha o calcário para não voar para a lavoura do vizinho e para o mato, né? Mas se faz uma forma. E aí sim se faz mexe o solo e aí de fato já se entra com uma cobertura de inverno, já preparando para o verão. Exatamente, né? A recomendação seria mais ou menos essa, né? Aproveitando daí que vai mexer, né? Já colocar uma quantidade maior de calcário. Se a quantidade for muito grande, parcelar a aplicação, né? Uma antes de gobear e outra depois, né? Enfim. Mas aí cada lavoura, né, a gente recomenda isso assim, ó, que seja feita por talhões, né? Não faz tudo numa vez só, né? Porque mas vai se pegar uma chuva, né? Realmente tem algum risco, né? Mas a agricultura é uma atividade de risco, então vai ter que fazer e depois botando essa cobertura. Vai ter um ótimo resultado. Mas seguindo assim o raciocínio, né? Então o principal local é esse, né? De armazenagem de água, né? E a questão de levar a água para dentro da propriedade e não deixar, né? Nós tínhamos lá atrás, quando se começou, né? Os terraços em nível, né? Para infiltrar e tal. Só que daí não se tinha o plantio direto, né? Então, acabava aquelas açudes que se fazia dentro das lavouras, né? Não tinham muita função, mas já se preocupava-se assim, em deixar a água dentro da propriedade, mostra que realmente é assertivo isso, tá? Mas hoje, assim, além disso, o que o produtor pode fazer, né? Mesmo no plantio direto, que está feito o básico, né? O Rodrigo antes comentou alguma coisa, né? Eu sou adepto a isso, muito, aliás, tá? Eu vejo assim que a preocupação que o produtor, né, tem de tirar a água, né? E a gente teria que ter a preocupação de guardar a água, né? O sistema de cisternas que ele falou, né? Quantos produtores poderiam ter água, né? Não, quando escasseia, né? Mas quando também não escasseia, que tem, né? Aproveitar os telhados, né? Para assim ter uma ideia, um cálculo simples, né? Simples. Se você tem um telhado e um tamanho, por exemplo, de 10 por 10, tá? Então vai ter 10 metros por 10, são 100 metros quadrados de telhado, certo? Se chover uma chuva de 10 milímetros, tá? Que você consiga captar toda essa chuva, vai encher uma caixa d'água de 1000 litros. Tá? Se der 20 milímetros, 2.000 litros. Então, aproveitar, a botar essa cisterna num local elevado, tá? Para que depois, através da gravidade, você possa usar para aplicação de defensivos, né? Para lavar maquinários, né? Para irrigar uma horta, né? Para irrigar algum local, né? Conforme a capacidade. Se não der para botar uma cisterna ou uma caixa d'água, né? A opção, fazer um buraco e fechar com lona, né? Vai estar, de certa forma, essa água, né, também armazenada, né? Para abaixo dela irrigar uma horta, ser utilizada numa horta, né? Outro fundamento, outra coisa importante, sim, a construção de açudes, né? A gente está aqui numa propriedade que está cercado por açudes, né? E hoje o produtor, infelizmente, ele pensa no açude para criar peixe, né? Tem um açude lá porque não deu para plantar, e eu já vi produtores falar, não, vou desmanchar o açude, vou encher e vou fazer lavoura, né? Então, a gente, assim, que se tem muito açude, que abaixo do açude
tá? Tem uma área que poderia ser irrigado. O nosso povo, a nossa região, não tem a cultura da irrigação. Tá? Não, todo mundo pensa que irrigar é aqueles equipamentos caros, enfim. Irrigar é botar água, pessoal. Irrigar é botar água onde está faltando. Tá? Como é que você vai botar água? Se é através de um aspersor, ou de um motor, ou de uma manga que você bota lá, né? O importante é que chegou a água para a planta lá. Tá? Dá trabalho, né? Claro que dá trabalho, né? Com certeza, você apertar um botão que liga um sistema de irrigação lá é muito mais prático, tá? Mas se você não tem capital, né, para isso. Outra coisa, Alessandro, pergunta assim, ó, o que é a grande maioria dos produtores que fazem quando tem, como nós tivemos, tá? 7 anos, né, com fenômenos de El Ninho e anos bons de safra, armazenam dinheiro. A pergunta é, o pessoal compra o equipamento, ou compra equipamento de irrigação, ou compra uma área de terra nova? Compra uma área de terra e compra maquinário. Né? Troca a máquina. Vão melhorar o sistema de plantio, mas aí vem aquela questão, não se preocupou em preservar ou melhorar aquilo que rende para a propriedade, que dá condições de comprar aquele maquinário. Né? Comprar um sistema que dê estabilidade de produção. Bom, vou falar assim para vocês. Se eu ganhar na loteria, eu vou comprar terra. Tá? E vou comprar terra que dê para irrigar quase toda ela. Então, eu vou ter uma segurança, né, que mesmo em anos ruins, né, eu tenha produtividade. Né? Por quê? Primeiro eu tenho que ter essa garantia que vou produzir. Agora, se eu gastar todo o dinheiro na terra, tá? E dar um ano ruim, eu vou ter que vender um pedaço de terra. Ou o maquinário vai ter que prolongar no banco para conseguir pagar. Né? É isso que acontece, né? Então, é um chamamento, sim, para o pessoal, né, que pensa nessa questão, sim, de, primeiro, como vou armazenar, como vou tratar meu solo, como é que eu vou trazer mais água para dentro da propriedade, uma água que Deus manda de graça, né? E a gente faz uma valeta e tira para fora, né? Sai uma valeta e tira para fora, né? A gente, produtor, infelizmente, tem aversão a banhado, tá? Vou drenar aquele banhado, né? Então, teria que proteger essas fontes, né, o que é um banhado, o que é uma vertente. É um local em que a água ela aflora para a superfície, né, mostrando que ela está ali, que tem pungência, né, e o produtor faz uma valeta e enche de pedra ou, né, enfim, né, tira para fora, né. Eu acho que nós temos muito que trabalhar sobre isso, né? Essa questão cultural, a gente tem que trabalhar muito, né? Para que se tenha, de alguma maneira, né? Se tenha essa certeza que se pode produzir e a garantia, né? Da alimentação e da sobrevivência de cada família. Quero falar também, né, Romeu, que a sobrevivência de todo nosso passa pela água. Né? Todos os seres vivos dependem da água para sobreviver. Então, assim, se praticou muito no passado, né, a questão dos drenos, a gente sabe, infelizmente, né, por uma questão de melhorar a propriedade, a logística da propriedade. A logística, né, porque tem um capãozinho de mato aqui no meio, eu vou tirar, né, e isso, né, quem sabe lá, alguns produtores não o fizeram, mas a sua grande maioria o fizeram. Mas chegou o momento de nós pensarmos um pouco agora naquilo que nós queremos deixar para os nossos filhos, nossos netos. Né? Bom, o banhado ele funciona como uma caixa d'água, né? Uma esponja. Você pega um banheiro lá e enche a esponja de água, né? Se você não apertar, ela não vai sair água. Ou ela vai soltando devagarinho. Né? Agora, no momento que você drenar esse banhado, então não segura mais água, não reserva mais água para alimentar aquele curso de água que segue abaixo. Né? E também preservar nossas nascentes, porque o abastecimento, né, vamos citar, por exemplo, aqui Soledade, passa pelo Rio Espraiado e tem todas as nascentes na sua cabeceira. Não só ali, eu só estou citando o nosso município, mas todos os outros, né, podemos ver há poucos dias atrás também reportagens e imagens do Rio Gravataí, lá em Porto Alegre, né, onde que, se as condições das chuvas aqui não melhorarem, lá embaixo corre o risco, então os arrozeiros já não vão poder puxar água para irrigar o arroz, e
acontecerá o racionamento, né? Está já acontecendo o racionamento de água, mas acontece aqui as chuvas. Lá pode chover muito bem, mas depende da água que vai daqui para captação. Então é um cuidado que nós temos que ter aí, né? Fica o alerta, né? E que nós temos uma maior conscientização nesse cuidado com a natureza. Que baita aula de teve agora aí, ó. Só a live técnica do Sindicato dos Trabalhadores Rurais pode proporcionar isso. Então fique ligado que a gente vai ter muitas outras sobre esse assunto. A gente está se encaminhando para o final, então eu queria pedir as últimas colocações também do seu Romeu e do presidente, porque, presidente, tem novidade chegando por aí, né? Bem, eu gostaria de agradecer, né, para encerrar, porque eu me considero uma pessoa muito técnica e às vezes a gente exagera, né, acaba tendo um vocabulário falando certas coisas, certos termos, né, ou colocando de certa maneira dentro do meu raciocínio e muitas vezes as pessoas não nos acompanham, né, mas o fundamento, a minha razão e o meu objetivo, né, é de ajudar, né? Sempre coloca o departamento técnico do sindicato à disposição, né? Se alguém não entendeu, gostaria né, desmiuçar alguma coisa a mais sobre isso, a gente está à disposição lá no sindicato. Muito obrigado a todos. João, como você colocou, então nós temos novidades, estaremos aí já no interior, passando nas comunidades, né, fazendo a renovação da carteira dos associados, que se chama uma carteira, um cartão FETAG+, que vai ser a nova identificação do associado, que também vai trazer desconto no comércio local e também no comércio do Rio Grande do Sul nos pontos credenciados. Então temos muitas atividades a serem feitas durante esse ano. Temos a nossa campanha também de premiação, então aos nossos associados que vierem a colaborar com a mensalidade do ano, aqueles que são agricultores, mas que não são associados, também têm essa oportunidade. Então vem, né, acompanhe aí nossas redes sociais, no programa do sindicato aos sábados, né, a partir das 13 horas pela Rádio Cristal e no Facebook, o WhatsApp, o Instagram, né, na página do sindicato aí também. Acompanhe toda essa movimentação que nós estaremos fazendo e estaremos também reproduzindo isso, mostrando lá no Facebook, no Instagram, nas nossas redes sociais, todo o trabalho que nós estaremos desenvolvendo, mas principalmente procurando levar o melhor para os nossos agricultores e conquistar e manter aquilo que já tem em prol dos nossos agricultores. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam na live de hoje. E assim a gente encerra nosso live técnico, convidando você que fique ligado, porque as novidades que o próprio presidente colocou vão ser divulgadas aos poucos nas nossas redes sociais. Então, até a próxima, a gente se vê.